Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e aquele grande beijo, aquele grande abraço apertado para que a gente hoje possa falar sobre os mais diferentes assuntos, ok? Bom pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre identidade, né? Quando a gente fala sobre identidade, a gente está falando sobre algo que é uma característica nossa, né? Aquilo que nos identifica, que nos diferencia diante dos demais. Só que hoje, aqui nesse vídeo, a gente não vai falar sobre a identidade social, né? Ou um vídeo de psicologia onde a gente vai falar um pouco sobre características pessoais, uma identidade mais individual. Não, o conteúdo do vídeo é para que a gente possa falar de um assunto que por muitas vezes a gente fala sobre ele, mas a gente não tem grande conhecimento. Que assunto é esse? Nós vamos falar sobre identidade nacional. Bom, se a ideia de identidade nasce daquelas nossas características, a ideia de identidade nacional vai além. Não vai pensar na característica específica do José, da Maria ou da Joana. Vai pensar aquilo que nos une, né? Quais são as nossas características enquanto povo, enquanto uma nação, o que nos diferencia dos demais, né? Aquelas características que a gente tem como sendo só nossas, exclusivamente nossas, né? É essa ideia, essa noção, tá? De identidade nacional, ela vai vir lá do século XVIII, tá? Aonde a gente vai começar a ter aquela ideia de que as pessoas que possuem uma cultura semelhante, né, ou uma mesma cultura, que elas podem, né, ser um estado, uma nação, tá? Bom, vamos pensar o seguinte: o que seria fundamental para que eu pudesse dizer que pessoas que vivem no mesmo lugar, né, além de uma cultura semelhante, o que é preciso, né, para que exista uma nação, efetivamente? Eu preciso de um território, eu preciso de uma história comum, né, de uma cultura comum. Eu preciso de um idioma comum, afinal de contas, a comunicação, ela é sem igual, ela é fundamental. Eu preciso também de um sentimento, né, de que todos nós pertencemos ao mesmo lugar, né, de uma nação. Eu preciso que as pessoas daquele lugar, elas sejam efetivamente cidadãs, né? Eles sejam consideradas cidadãs, tanto pelo Estado quanto por elas mesmas. Então, somente a partir do século XVIII, principalmente a partir do século XIX, que a gente vai começar a construir essa ideia de que cada nação, ela tem uma identidade, ela tem uma forma diferente de se representar, tá? E aí a gente tem que pensar o seguinte: será, eu vou botar uma interrogação aqui, será que ser brasileiro significaria estar aqui, né? Gostar do meu país, ter aprendido as histórias, mitos, lendas, folclores, tá mais alinhada com algumas festas típicas, algumas comidas? Será que isso, né, significaria que eu sou brasileira? Né? Será que ser amante do carnaval, do futebol, da praia, né, aquele significado lá de valorização da fauna, da flora, será que isso é ser brasileiro? Ou será que ser brasileiro
é isso e muito mais. Será que ser brasileiro não é aquele cara que tem uma alegria, né? Um povo alegre, mas não um povo pacífico. Nós somos um povo passivo, né? Muitas vezes as coisas literalmente passam por nós, coisas importantes, questões políticas fundamentais, que a gente vai e deixa pra lá. Mas nós não somos um povo pacífico, né? Nós somos, muitas das vezes, brigões, né? Somos um povo, em certo sentido, violento, né? Que a gente não tá falando necessariamente de violência física, tá? Mas, por exemplo, quando eu discrimino alguém por alguma condição, eu tô sendo violento, né? Mesmo que aquilo esteja incluído numa piada, né? Eu tô sendo violento, né? Quando a gente tá querendo resolver uma determinada situação, a gente fala, nossa, fulana rodou a baiana. Ou seja, ela tá lá, ela perdeu a paciência, explodiu. Não significa necessariamente que ela vai resolver o que ela queria, né? Mas ela deu aquela explosão ali, momentânea. Será que ser brasileiro é ser realmente aquele cara esperançoso? Ó, tá ruim, mas tá ruim porque vai melhorar, né? Que dizia lá nas novelas da Globo. Então, eu quero discutir um pouquinho isso com vocês para que a gente possa imaginar o seguinte: a identidade nacional, obviamente, ela passa, né, pelo que eu posso dizer da cultura popular, né, pela valorização da cultura popular e pelo reconhecimento de que aquilo ali é uma criação própria, legítima do povo brasileiro, né? Por exemplo, o samba é internacionalmente conhecido como sendo uma criação nacional, né? Só que a gente tem que pensar o seguinte: ele é uma criação nacional? Efetivamente é. Se nós pegarmos as origens do samba, né, que veio do chorinho, que veio de ritmos europeus, se nós pegarmos, né, a ideia do batuque, que veio com a população escrava, né, com os escravos vindos da África. Então, o samba, ele é um grande símbolo do nosso sincretismo, né? E quando a gente fala de sincretismo, a gente fala de sincretismo religioso, mas eu agora acho que é mais que isso. Acho que é um sincretismo cultural, né? Uma existência de uma multicultura, né? Onde todos tentamos, em certo sentido, aprendemos a interagir. Samba nos representa? Pode ser um símbolo nacional? Pode, por que não? Né? O carnaval, que vem junto com isso. Só que nós precisamos imaginar o seguinte: uma identidade nacional, ela não é só construída para que nós, né, possamos nos perceber como alguém que pertence àquela determinada, como eu posso dizer assim, aquela determinada nação, tá? A identidade nacional, ela também é uma construção social daquelas características que a gente, né, quer mostrar para o outro. Lembra quando eu falei, né, que a identidade ela se realiza, ela se constrói na relação entre o eu e o outro? É exatamente isso. A identidade nacional, é lógico que ela representa características de um país, mas nós temos que pensar que a nossa identidade nacional, ou seja, a maneira como nós demonstramos para o mundo as nossas características.
Gente, eu quando demonstro algo para alguém, né? Olha o que eu falei, demonstrar. Eu mostro aquilo que eu quero e não necessariamente aquilo que é verdade. Eu posso ocultar fatos importantes, né? Quando a gente fala, por exemplo, em Brasil, país do futebol, eu vou ver se eu consigo colocar aqui um trechinho, né? Na abertura das Olimpíadas de 2012 em Londres, eles apresentam, né, a próxima cidade que sediaria, né, que sediará os Jogos Olímpicos, que 2016 foi, né, foi no Rio de Janeiro, foi Brasil. E, enfim, eles vão apresentar o Brasil. Eu vou ver se eu consigo selecionar esse trechinho, mas se eu não conseguir, eu quero descrever ele aqui. Aonde colocam, né, para descrever o Brasil, aparece o Pelé, aparece aquela figura do malandro, né, com aquele chapéu, coisa, né, sapato bicolor, né, aparece a noção do carnaval. Então, assim, uma fauna, uma flora. Então vai mostrar o Brasil, a gente vai vender para o mundo essa característica de que somos um país ambientalmente muito rico, né? De que somos o país do carnaval, somos o país do samba. Logicamente, isso são coisas pelas quais é bom ser reconhecido. Contudo, isso não representa exatamente. Quando eu escolho que características ressaltar, eu também escolho que características ocultar, né? Então, quando eu falei que o brasileiro é passivo, mas ele não é pacífico, né? Por exemplo, um exemplo, né, desse tipo, né? Aquela questão de que o brasileiro é muito cordial, né? O brasileiro é um povo cordial, né? Lá do Sérgio Buarque de Holanda, né? Do sociólogo brasileiro. E aí a gente fala do Brasil, o povo cordial. Mas cordial, a gente entende cordialidade como, né, a questão da amizade, do bem receber, não cordial de coração, né? A gente é um povo, digamos assim, vivo, pulsante, impulsivo, né? E que nem sempre se retrata em simpatia, passividade e cordialidade no sentido de gentileza, né? Então a identidade, a gente tem que ter em mente que a identidade nacional, ela é uma construção. É uma maneira como nós nos demonstramos e nos percebemos para o outro. E isso faz parte, né, digamos, da construção de uma política internacional do país, aonde, né, ela vai vender a sua credibilidade, né, onde ela vai passar demonstrar, digamos assim, os seus valores, né, éticos, morais da nação. Então, entendam a ideia de identidade nacional também como uma construção, como uma seleção dos valores que eu mostro ou que eu oculto. Tenham em mente que a construção dessa identidade que será vendida, ela não é feita pela população, ela é feita por uma elite política e cultural do país que determina aquilo que será ou não valorizado, ok? Eu vou deixar alguns links de alguns vídeos aqui na descrição, tá? Onde eles falarão sobre, por exemplo, a origem do Zé Carioca, né? Todo mundo o personagem da Disney, o único personagem brasileiro, né? É o Zé Carioca. Enfim, por que Zé Carioca foi, digamos assim, construído, né? A imagem dele foi construída. E o vídeo que eu selecionei é muito bacana, que vocês vão conseguir perceber que foi a mudança da política de Estado americana que vai surgir, né, que vai fazer com que se crie uma identidade, não só
dos Estados Unidos, mas uma identidade pan-americana que representasse, né, todos os países da América, ok? Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Vou também, né, esse do Zé Carioca, vou colocar também nesse período, né, dessa construção dessa identidade, né, uma artista que, apesar de não ser brasileira, né, ela até hoje ela representa no imaginário popular e representa internacionalmente, né, o que é ser brasileiro, a ginga, representa a alegria, que é Carmen Miranda, a portuguesa mais brasileira, talvez, que já tenha existido, né? Então, botar uma performance dela que tá em um dos filmes da Disney da década de 40. E um trechinho da animação Rio, né? Da história do Blue, em que vai apresentar, né, a cidade do Rio de Janeiro. E eu quero que vocês percebam que desde os anos 40 até a animação do Rio, que é 2010, depois teve Rio 2 também, que vai numa mesma pegada, que é um pouco mais recente, vocês vão ver que a maneira como se representa e se vende o Brasil no exterior é a mesma que diz desde os anos 40, né? 40 anos atrás. É a mesma desde os anos 40. Então a gente precisa perceber isso com um pouco mais de perspicácia, né? Nós não mudamos desde os anos 40, a gente pensa diferente, a gente tem a mesma imagem, a gente valoriza as mesmas coisas. Será que não é hora da gente demonstrar que o Brasil é mais do que o país do futebol, das escolas de samba, do carnaval, do bom Réveillon de Copacabana, e demonstrar que nós somos um povo muito maior, né? Um povo esperançoso, um povo persistente, um povo trabalhador, que mesmo diante das nossas grandes dificuldades, em especial dificuldades econômicas, nós construímos coisas inusitadas para que a gente possa aproveitar tudo, as nossas famosas gambiarras, né? Que a gente de vez em quando cria os memes lá. Agora, né? A gente manda pra NASA, vai pra Lua, sei lá, uns memes assim meio doidos, né? E coisas do tipo, ok? Gente, espero que tenham entendido um pouquinho da identidade nacional, tá? Gente, grande beijo. Até o nosso próximo vídeo.